Tá bom, ok. Olá, estamos em mais um Happy Hour Imobiliário e hoje nós estamos com Victor Moura. Ele é do 14º Tabelião de Notas, o Vanpre, aqui de São Paulo. O Victor é bacharel em Direito, especialista em Direito Imobiliário. Victor, muito obrigada por estar conosco. Nosso assunto hoje vai ser escrituras digitais e ninguém melhor do que o Victor para falar disso. Afinal de contas, ele trabalha no Vanpre e deve fazer N escrituras digitais. Então, nós queremos saber, Victor, como funciona. Dá para você explicar? Porque vieram os provimentos, a escritura digital, ela veio exatamente por causa do Covid-19 ou já existia todo um processo que foi acelerado? Oi, Luizão, eu que agradeço a participação, muito obrigado. E já havia há algum tempo aqui na Corregedoria de São Paulo um projeto para que fosse possível a lavratura de escrituras digitais, né? Como a medida provisória que autorizou a prática de atos eletrônicos é de 2000, então já tinha um tempo que havia previsto, né, um projeto em andamento na Corregedoria, só que ficou parado por muito tempo, né? E aí, por conta da pandemia, por conta da necessidade, né, do mercado de atender essa demanda da prática dos atos notariais, né, e por conta da dificuldade de comparecimento nos cartórios, né, nesse período tão difícil, o CNJ criou o provimento, né? Antes teve um provimento aqui de São Paulo, da Corregedoria de São Paulo, que foi o provimento número 12, Isso. e aí depois, por fim, o provimento número 100 da Corregedoria, que transformou essa prática em todo o país, né, a nível nacional. E aí veio para contribuir, para ajudar na prática dos atos e com certeza veio para ficar. Tá? E deu para perceber mesmo, porque só em julho nós tivemos recorde de vendas financiadas que representaram 11,100 bilhões de reais, ou seja, vocês conseguiram suprir essa necessidade. Então, explica para a gente como funciona essa escritura digital e se precisa de certificado, como funciona, porque as pessoas não sabem, mas o que necessita, é só chegar e falar, eu quero fazer uma escritura digital ou não? Como funciona? Não, precisa de certificado digital, tá? Aquele emitido pelo ICP Brasil, ou, na falta desse, né, a gente tem o certificado também, que é o e-notarizado. Ele é diferente do ICP, né, ele é apenas para prática em atos notariais, então, em todo o país, seja escrituras, atas notariais, procurações, por meio desse certificado, você consegue fazer todos os atos nos cartórios de notas no país, tá? Se você fizer um certificado digital aqui em São Paulo e for fazer uma escritura no Amazonas, por exemplo, você consegue utilizar esse certificado lá. A diferença é que o ICP Brasil, você pode assinar outros documentos também, né? Então, você pode utilizar para o imposto de renda, por exemplo, para assinar instrumentos particulares de forma digital. Essa é a diferença, tá? Agora, para a emissão do certificado digital e notarizado, você precisa ir até um cartório para poder coletar biometria, tirar uma foto e fazer todo o procedimento interno no cartório para que esse certificado seja emitido. Já o ICP Brasil, você precisa procurar uma certificadora, como por exemplo a CertSign ou a Valid, por exemplo, né, para poder fazer todo o procedimento com essa certificadora para obtenção do certificado do ICP Brasil. Agora, em relação também à prática da escritura, a gente solicita os documentos de praxe para poder praticar o ato, faz a minuta, encaminha por e-mail às partes, eles vão analisar, a gente vai discutir se a redação está de acordo, se tem alguma alteração, o procedimento padrão, como a gente faz nas escrituras físicas, né? Agora, com relação à parte digital, tem alguns detalhes que são, por conta do provimento, inclusive, a gente precisa fazer uma videoconferência, fazer o reconhecimento facial das partes na própria videoconferência. É Algumas gravada a declarações. videoconferência? Sim, ela é gravada. É gravada, inclusive fica disponível. Qual é o mecanismo? Vocês usam Zoom, Meeting, qual? A gente usa o Zoom. Tá. A gente usa o Zoom, fica gravada, inclusive a corregedoria faz a correição de forma virtual também, tá? E a gente passa
dentro da própria videoconferência, mais uma vez a minuta, que foi a versão final aprovada pelas partes, para que todo mundo dê um ok. E aí, após isso, a gente encerra a videoconferência e as partes assinam por meio do certificado digital. O envio desse documento, ele é pela própria plataforma de notariado, tá? Então, o cartório faz todo o procedimento interno de cadastro, de envio do documento para essa plataforma e a parte recebe por e-mail. Ao receber por e-mail, vai ter o campo dele para que o cliente visualize a minuta que ele recebeu para assinatura e depois tem os campos específicos para assinatura. Tem um campo que é para assinatura do ICP Brasil, se for utilizar esse tipo de certificado, e tem um QR Code, se for utilizar o certificado do e-notarizado. O que tem sido mais utilizado? E quanto está representando as escrituras digitais hoje? Eu sei que vai crescer, é claro, é uma coisa nova, tende a crescer cada vez mais pela facilidade, né? Então, gostaria de saber isso e gostaria de saber também se é 24 horas. Escritura digital é 24 horas. Perguntaram, não, né? Não é. A previsão no provimento é de que você pode fazer em qualquer horário, né? Aí depende também da parte administrativa de cada cartório. Tá. Porque como aqui, por exemplo, no Vanpré, os atos digitais, ele tem um livro específico. A gente deixa ele arquivado em um livro específico que fica sob responsabilidade do substituto. Então, para que a gente consiga praticar um ato digital, tem que comunicar ao substituto, solicitar as folhas, e aí sim a gente faz todo o procedimento. Então, administrativamente vai depender de cada cartório, mas existe Tá. sim a possibilidade de fazer, por exemplo, às 8 horas da noite, 9 horas da noite, existe a possibilidade. Existe, tá. E está representando quanto as escrituras digitais hoje? Vai crescer, com certeza, né? Tende a crescer. Sim. Você Ó, a faz gente tem quantos negócios utilizado digitais numa média, por exemplo? De 100%, 30%? Ou você não tem esse um pouco número? menos até. Ah, tá. Um pouco menos até, pelo menos aqui no setor, na minha equipe, né? A gente tem muitos clientes que ainda optam por fazer de forma presencial, ou às vezes nem tem até o certificado digital, né? Mas em relação ao volume, tem aumentado. A gente, por exemplo, essa semana, se eu não me engano, eu fiz acho que 3 ou 4 escrituras digitais e ao longo do tempo vai crescer, né? Cada vez mais. Até porque, como o e-notarizado exige que a pessoa vá até o cartório para emitir, ainda por conta da pandemia, não são muitas pessoas que estão procurando por esse tipo de certificado. Mas assim que essa fase terminar, com certeza vai aumentar o volume de escrituras. Até porque os cartórios, como eles são atividades essenciais, eles não foram fechados na pandemia. Então, vocês trabalharam com todos os protocolos de segurança, não é isso? Por isso também que foram tantos negócios realizados e por isso que a economia, vocês ajudaram a economia, que a economia não está tão ruim como estaria se não tivesse os cartórios. Afinal de contas, o mercado imobiliário é uma das maiores propulsoras da economia. Eu queria saber o seguinte: quais são as vantagens que você vê na escritura digital? Perfeito, foi isso mesmo, tá? A gente trabalhou sem nenhuma interrupção o tempo todo, né? E graças a Deus a economia tem aquecido e tem evoluído, né, ao longo do tempo. E as vantagens são a questão de locomoção, né? Aqui em São Paulo, principalmente, a mobilidade é muito difícil, é muito ruim. E se a pessoa opta por fazer um ato digital, ela faz na sua própria casa, não precisa se locomover até o cartório, né? Então, existe também a possibilidade de você, por exemplo, estar em outro estado e a gente fazer a escritura mesmo estando em outro estado, Até né? em Se outro o imóvel país, for localizado né? aqui em São Paulo, exatamente, até em outro país. Nós Eu temos fiz um caso escrituras assim. já. Vocês fizeram há pouco tempo? Não, nós temos um caso de um amigo que fez e nos falou que ele fez, ele estava fora do Brasil e fez Sim. o negócio todo. É muito Sim, eu fiz interessante. inclusive, eu fiz 3 escrituras com pessoas que estavam fora do país esses últimos 2 meses, né? Então, isso também ajuda muito, porque antes a gente precisava de uma procuração do consulado para alguém representar aqui.
E com o certificado digital, a gente não precisa disso, a gente encurta o caminho e a gente pode fazer o ato diretamente com a parte, né? Isso E contribuiu me diz bastante. uma coisa, Vitor, existe a escritura híbrida, aquela em que é possível fazer das duas formas? Você já tem feito isso também? Sim, tenho feito. Existe, sim. É muito utilizado, inclusive, tá? Eu tenho uma Explica, por consultora que a gente gentileza, atende que muita aqui. gente não sabe o que é escritura híbrida. Claro, com certeza. A escritura híbrida, ela é um documento notarial, né? Uma escritura onde uma parte ou mais partes assinam de forma presencial e uma ou mais partes também assinam por meio de certificado digital. Então, se você tiver duas partes, por exemplo, e uma for assinar de forma física e a outra assinar de forma digital, a gente faz uma escritura híbrida de venda e compra, por exemplo. E aí comparece cada um assinando de uma forma diferente. Ela tem sido muito utilizada hoje em dia. E essas escrituras depois vão para um livro que já é todo digitalizado mesmo, né? O livro das escrituras já é digitalizado, né? Não é? É, como que funciona? Ele é físico ainda, né? Só que a gente faz como? A gente deixa reservado esse livro só para atos digitais ou híbridos, né? Então a Ah, gente não vai ficar interessante. passando atos físicos nesse livro, por isso que fica com a parte administrativa do substituto do tabelião, né? Então como que funciona? A gente faz o ato de forma digital na plataforma e a gente passa essa escritura impressa no livro. E aí encerra tanto o ato de forma eletrônica como de forma física. A Porque parte de tem um impressa detalhe, mesmo né, no... Vitor? Deixa eu só explicar. As Claro, informações do cartório, vocês têm fé pública, né? Por isso que vocês podem fazer isso, é isso? exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Então a gente deixa arquivado aqui, se a parte precisar de solicitar uma certidão ou também a corregedoria exigir que a gente apresente esse documento impresso, a gente deixa ele arquivado no livro por conta disso. Mas ele, na essência, tem aquela matrícula notarial que foi criada pelo provimento número 100. Então, ele fica das duas formas, tanto arquivado de forma física como na plataforma digital. Tá, uma das últimas perguntas que eu queria te fazer é o seguinte: esses certificados, eles são gratuitos ou eles são cobrados? São gratuitos. A gente não pode cobrar pelo certificado, tá? Então, qualquer cobrança que for feita em relação a isso é ilegal, não pode ser cobrado, tá? Ah, interessante isso. E me diz uma coisa, se você tivesse que dizer, daqui vai, a tendência é ficar 50% digital e 50% presencial, porque muita gente gosta do presencial, né? Muita gente ainda utiliza, né? Então, ou o que Sim. vocês não têm como precisar, isso daí foi um avanço mesmo, que vocês avançaram quanto tempo nessa pandemia? Você acha que o cartório deu que salto nessa pandemia? Porque isso vai mudar muita coisa, né? Até os cartórios já estão fazendo muitas outras coisas. Eu acho que esse é o caminho para digitalizar muitos outros negócios. Não, divórcios já são feitos Sim. digitais? Já Divórcios já podem são ser feitos feitos também por digitais? videoconferência. Vocês estão Sim, sim. como o judiciário, digitalizando tudo, é isso? Só alguns atos ainda para os cartórios de notas não são digitalizados, né? Então, por exemplo, o testamento não pode ser feito de forma digital. Todos os demais atos podem sim. Procurações, escrituras, inventários, divórcio e as diversas possibilidades de escritura, exceto os testamentos. Agora, o Por que a gente quê, não consegue Vitor? também emitir, Depois explica por quê. porque, claro, eu explico. Até porque a questão dos atos digitais, né? Você precisa. Desculpa, eu perdi o raciocínio. Você estava Eu falando, a parei em gente qual estava parte? falando que tudo está sendo feito digitalizado, à exceção do testamento, né? E que realmente Sim, vocês avançaram muito nessa pandemia, né? E é um caminho sem volta. perfeito. Sim, com certeza. O que a gente não tem feito também de forma digital é a emissão de certidões, né? Ainda não tem ocorrido assim. Eu espero que a partir dessa situação do provimento número 100 a gente evolua nisso também, né? Porque, por exemplo, matrículas, os registros de imóveis já fornecem de forma digital há muito tempo. E aí a pergunta que fica é por que não
as certidões dos cartórios de notas também, né? Claro. Registro civil fornece, registro de imóveis fornece, protestos fornece e tabelião de notas ainda não. Então, eu espero que isso mude a partir dessa nova modalidade de escritura, que as certidões também possam ser emitidas de forma digital. Tá, e por que o testamento não pode? A gente tem que explicar só isso e já... Foi uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça, porque como já tinha um projeto de fazer a escritura digital há muito tempo, eles, por receio, eu acredito, não tinham feito isso ainda, por conta da manifestação de vontade, dos vícios de consentimento, né? E aí o testamento eles barraram. Falaram, não, já evoluímos um pouco, mas não é para tanto ainda. O testamento é mais delicado, existe muita possibilidade de coação, né, de vício no testamento, então vamos manter de forma presencial. Sim. Vitor, primeiro eu queria agradecer demais esse nosso bate-papo, porque é um assunto que todo mundo me pergunta aqui no escritório. Eu recebo muitas perguntas por e-mail, porque muita gente querendo fazer as escrituras e não conseguindo. E tem só mais uma coisa: a carta de autificação, aquela que a gente consegue no processo judicial, que vale como escritura, ainda não foi digitalizada. A gente ainda está com ela no papel. Você acha que digitalizar escrituras vai abrir para o cartório fazer outras coisas, abrir firma digitalmente? Vocês já abrem também digitalmente? Já estão abrindo? A firma digital não. Existe um projeto em andamento que é o reconhecimento digital, né, de firma, da ficha de firma. Então, por exemplo, como que vai funcionar isso? Você assinou um documento particular, por exemplo, com o seu certificado digital do ICP Brasil, você mandaria para o cartório e o cartório atestaria que esse certificado digital realmente pertence àquela pessoa. É um projeto que está em andamento, que é o que estão chamando de reconhecimento de firma digital, né? Então, não sei ainda quando que isso vai começar a funcionar, mas a gente tem caminhado para conseguir colocar isso em prática. Tá, a última pergunta, que eu sei que você é super ocupado. Você acha que a escritura digital ela veio somar? Você já falou que ela veio somar. Aumentou o trabalho? Ficou mais simples o trabalho, que para a gente que é advogado, digitalizar os processos ficou muito mais simples o trabalho. No começo foi trabalhoso e agora a gente vê como o trabalho rende muito mais, né? Eu queria saber para os cartórios, o que você sentiu, né? Porque foi uma coisa repentina, né? Veio com tudo. Sim, é verdade. No começo é um pouco complicado porque você tem que mudar costume, né? Mudar hábito. A gente estava acostumado a fazer de uma forma e aí veio uma modalidade nova que fez com que a gente se adaptasse, né? E isso é bom para uma nova realidade do mercado, né? É muito simples, o procedimento administrativamente não é complicado, tá? A única diferença que muda é que a gente tem que transformar o documento que está em Word em PDF e incluir na plataforma de notariado. Isso, no começo, para se adaptar com a plataforma foi um pouquinho difícil, mas hoje em dia é coisa rápida, bem simples, não dificultou muito o trabalho, pelo contrário, né, o volume aumentou por conta da procura de escrituras digitais, não porque ela em si é burocrática ou trabalhosa. Que bom. Então, eu vou agradecer o Vitor. Vocês precisou aumentar o número de funcionários? Precisou dar curso para os funcionários? Ou todo mundo conseguiu? Afinal de contas, a gente já vive praticamente com várias novidades do mundo digital. Todo mundo, qualquer coisa, está digitalizando. Tá? Vocês precisaram de curso ou foi uma coisa natural? Nem necessitou o curso? Não precisou de curso, não. Foi bem simples, tá? A única coisa que aqui no nosso cartório, por exemplo, foi feita, a gente tem um setor específico para que cuida da plataforma digital, né? Então, eles fizeram o apanhado geral das informações e aí, em conjunto com outras equipes aqui do cartório, a gente foi encontrando a melhor forma de atender na videoconferência, de como fazer o procedimento, né? Mas foi muito simples, não precisou de curso, não mudou muita coisa, para falar a verdade. A única diferença é que o atendimento que a gente fazia presencial, a gente passou a fazer
por meio da plataforma do e-notariado de forma digital. Mudaram poucas coisas, mas são muito simples, o procedimento é bem tranquilo. Que bom! Então, qualquer um pode recorrer a esse procedimento da escritura digital. Se não quiser escritura digital, faz uma híbrida, e se não quiser uma escritura híbrida, vai presencialmente, que o cartório ele não fecha, ele tem todos os protocolos de segurança, o Vanpre é um cartório, e todos os demais também tiveram que seguir protocolos. Eu já agradeço, Vitor, por esse nosso bate-papo. Vitor, faz as suas considerações finais aqui, que você queira fazer. Agradeço a você muito. E você que está conosco aqui no Happy Hour Imobiliário, mande sua dúvida. Se ficou alguma dúvida, faça nos comentários ou mande por e-mail numa hora do Direito Imobiliário. Vitor, muito obrigada. E suas considerações finais. Luiz, eu que agradeço a participação, foi muito bom. Eu tenho só uma outra informação para passar para vocês, que é referente à competência de quem pode fazer os atos notariais de forma digital, né? Não é todo cartório que vai poder fazer. Então, por exemplo, eu aqui em São Paulo, eu posso praticar atos eletrônicos de imóveis localizados aqui em São Paulo. Se, por exemplo, eu tiver um imóvel aqui de São Paulo e um imóvel do Rio de Janeiro, eu também posso praticar. Isso está lá no provimento número 100 também, tá? E aí tem também um outro detalhe. Eu vou fazer uma escritura de um imóvel que não é daqui da capital. Ele é lá de, por exemplo, Presidente Prudente. Se o comprador tiver domicílio no estado de São Paulo, eu posso fazer também, né? Essa é a interpretação que o provimento 100 trouxe para a gente. Se for de forma física, a gente fica limitado a praticar o ato no município. Mas de forma digital tem essas possibilidades. Ou seja, ampliou, né? E quando Ampliou, você faz exatamente. a escritura em outro país, a pessoa tem que ter domicílio aqui, é isso? Tem que ter domicílio, exatamente. Se ele fez, por exemplo, uma saída definitiva do país e estiver comprando imóvel em São Paulo, eu posso fazer. Agora, no município, né? Agora, se fosse, por exemplo, em outro local, eu não conseguiria, porque fica limitado a questão dele não ter domicílio mais, né? Então, tem essas regrinhas que a gente tem que analisar, e aí, infelizmente, cada caso a gente analisa de forma individual, não pode passar de forma geral que é possível praticar o ato, porque depende de todos esses detalhes. Essas formas particulares, aqui a gente está falando de uma forma mais geral, essas formas particulares é o cartório que sempre analisa qualquer escritura. Quando a gente vai fazer uma escritura, normalmente a gente fala o que quer, vocês mandam com as exigências, né? Vocês fazem esses detalhes. Na física já é assim, é óbvio que na digital também vai ficar assim. Vitor, mais alguma coisa que a gente não falou que seja importante falar para as pessoas que querem fazer escritura digital? Acho que o mais importante a gente já falou, né, que foi a questão da necessidade do certificado digital, tanto o e-notarizado quanto o CPF, as questões do domicílio, né, e que o ato pode ser praticado de forma tranquila, até mesmo fora do horário. A gente pode pegar a assinatura, inclusive, em fracionadas. Eu posso pegar sua assinatura hoje, amanhã eu pego da outra parte, e assim sucessivamente, dentro daquela regrinha dos 30 dias, que está prevista nas normas da corregedoria. Então, não muda muito em relação ao ato físico. São só alguns pequenos detalhes que são facilmente superados, né, com muita tranquilidade. E que, inclusive, melhoraram, facilitaram, né? Veio a somar a escritura já física. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Vitor. Você realmente, o Devani estava certo. Você sabe muito. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço. Informar, né? Esse programa ele tem um objetivo: informar e facilitar a vida das pessoas. Sim, com certeza. E nós estamos à disposição. Se precisar de praticar algum ato notarial, eu estou à disposição. Pode procurar aqui pela gente no cartório, no 14º de notas, o Vanpre, e estamos à disposição. Muito obrigado pela participação, foi um prazer. O prazer é todo nosso. Obrigada, Vitor.